Hoje eu queria comentar um assunto que chamou a atenção de muita gente ontem nas redes sociais, que foi justamente a matéria da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, onde ela diz que a prisão de Bolsonaro irritou alguns ministros da Suprema Corte, isolou o ministro Alexandre de Moraes e pode ser reconsiderada por ele. Bom, o raciocínio dela é muito simples. Ela diz que no momento em que a Suprema Corte estava sendo elogiada pelas respostas que estava dando às ameaças de Donald Trump, vem o ministro e prende Bolsonaro, e aí então a corte passou a ser criticada. Inclusive, alguns juristas e magistrados têm a esperança de que o ministro mude de opinião e reconsidere a prisão do presidente Bolsonaro. Vamos lá, vamos tentar botar os pingos nos is. Sim, de fato, as atitudes do ministro Alexandre de Moraes cada vez mais parecem estar indo por uma direção e a corte pensando em outro caminho. Porque nos últimos tempos a gente tem visto aí que não é sempre que o ministro está sendo apoiado pelos seus pares. Eu vou dar dois exemplos que são os exemplos mais gritantes e exemplos mais recentes. O jantar no Palácio da Alvorada com Lula, que queria fazer um jantar de apoio ao ministro Alexandre de Moraes, e apenas 5 ministros apareceram. O outro foi no dia seguinte, quando da volta dos trabalhos do judiciário lá na Suprema Corte, quando apenas o Gilmar Mendes e o Barroso defenderam ele, e 8 ministros ficaram calados naquele dia. Poderiam ter se expressado, como todo mundo sabe, mas preferiram silêncio. Estranho, né? E o curioso é que veio da Mônica Bergamo. E nós não podemos nos esquecer que a Mônica Bergamo é a porta-voz do petismo dentro da Folha de São Paulo. Ela sabe o que ela está falando. Isso aí não é especulação. Isso aí é uma informação quente. Sim, existem ministros insatisfeitos com as condutas do Alexandre de Moraes e principalmente agora nessa prisão do presidente Bolsonaro. Se ele vai voltar atrás ou não, eu não sei. Eu não acredito muito nessa possibilidade, porque isso seria demonstrar uma fraqueza pública que o ministro sempre evitou demonstrar. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a certas informações, mesmo sabendo que elas são verídicas em parte, porque ela não crava, evidentemente, dizendo que o ministro vai voltar atrás, até porque eu acredito que nem os seus pares saibam dessa informação. Mas, como eu disse, ele voltar atrás é uma demonstração de fraqueza pública que, nesse momento que ele precisa demonstrar tanta fortaleza, né, já que ele foi sancionado pela Magnitsky, já que o próximo passo, muito provavelmente, vai ser o escritório da esposa dele e aí acabar, destruir de vez as economias da família, né? A própria família ele já acabou, porque ele já não tem visto, os filhos não têm visto, a esposa não tem visto para os Estados Unidos. Então, de certa forma, ele já conseguiu começar a destruição da sua própria família. Mas, para quem destruiu tantas famílias, né? Isso aí não é nada. Enfim, a verdade é, cada vez mais nós temos demonstrações de que o ministro Alexandre de Moraes está ficando fraco, sim. E, evidentemente, que parece que a cada dia que passa também mais senadores estão, digamos assim, um tanto quanto chateados com as repercussões dos seus nomes ligados ao ministro e estão querendo se afastar também. Segundo eu soube, parece que faltam 1 ou 2 assinaturas para que se coloque em votação um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes dentro do Senado Federal. Essa daí, claro que é uma coisa que a gente adoraria que acontecesse, mas eu ainda fico um tanto quanto receoso de acreditar nessa informação aí. Vamos ver. A gente viu na Câmara dos Deputados, por exemplo, que nós temos votos mais do que suficientes para pautar a anistia, conseguimos colocar a anistia no projeto de urgência e mesmo assim o presidente da casa, Hugo Mota, simplesmente deu de ombros e não pautou nada.
Então, gato escaldado tem medo de água fria. Vamos ver como é que o Alcolumbre vai se comportar. De qualquer jeito, uma coisa que os políticos têm é medo de povo na rua. E isso o Brasil parece que acordou, parece que estamos de fato nos mobilizando assim, organicamente. Não foi nenhum político que pediu para você ir lá buzinar. Você juntou sua galera, foi lá e buzinou, botou uma faixa, etc e tal. Então, a coisa começa assim, pouco a pouco, um grupinho aqui, um grupinho ali, um grupinho acolá, e aí termina numa grande coisa. De qualquer jeito, a gente viu no domingo passado a mega manifestação gigantesca, multitudinária, lá na Avenida Paulista e em diversas outras capitais do Brasil, quando milhares de pessoas foram às ruas protestar contra o ministro Alexandre de Moraes, a favor do presidente Bolsonaro, da Magnitsky, de Trump e de Eduardo. A verdade é essa. Enfim, meus amigos, é isso. O ministro, de fato, está cada dia mais isolado. Você não vai ver isso aí comumente, como fez a Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Isso é raridade. Mas, cada vez mais, nós vamos ver matérias nesse sentido, até o dia que esse ditador cairá, se Deus quiser. Mas me conte aí, deixa aí a sua opinião. Você acha que o ministro começa a ficar isolado? Você acha que ele vai conseguir se sustentar no cargo? Ou você é daqueles como eu que acha que ele vai cair? Escreve aí, por favor.